Agora, a gente vai fazer o bracinho. Aqui. Eu já fiz um bracinho. E agora, a gente vai confeccionar o outro, tá? Ele é daquela cor que vai ser a cor do corpo da nossa coelhinha. A gente vai fazer um anel mágico contendo 4 pontos baixos. Então, você faz um anel mágico aqui, normalmente. E dentro desse anel mágico, você vai colocar um total de 4 pontos baixos. Na segunda carreira, então, a gente vai fazer 4 aumentos. Tem 4 pontos baixos, então, a gente vai fazer 4 aumentos. Então, a gente vem aqui no primeiro ponto. Faz o nosso primeiro ponto. Marca ele. E continua. Ao final dessa carreira, a gente vai ter que ter 8 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a terceira carreira. A terceira carreira também vão ser 8 pontos baixos. Então, aqui você vai fazer seu primeiro ponto baixo. E vai marcar. E vai fazer ponto sobre ponto. Isso você vai fazer da carreira de número 3 até a carreira de número 16. 8 pontos baixos, ponto sobre ponto. Ao final, no final da carreira número 16, vocês vão cortar o fio e deixar um pouquinho de linha para costurar. Agora, a gente vai aprender como fazer a orelhinha. Aqui eu já fiz uma e a gente vai fazer juntos a segunda. A primeira carreira é um anel mágico e dentro desse anel mágico vão ser 6 pontos baixos. Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos também. A gente fez um anel mágico na primeira carreira com 6 pontos baixos. E agora, na segunda carreira, a gente também vai fazer 6 pontos baixos. Então, você insere a agulha aqui, primeiro ponto, faz o primeiro ponto baixo e já marca aqui com o marcador. Na terceira carreira, vocês vão fazer 6 aumentos. Então, aqui a gente vai fazer o nosso primeiro ponto baixo. Fazer um ponto baixo aqui, eu já vou marcar. E mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Na quarta carreira, então, você vai fazer 12 pontos baixos também, sem aumento e nem diminuição, tá? Aqui a gente faz o primeiro ponto baixo e marca ele. Isso vocês vão fazer na quarta e quinta carreira. Ambas vão ter 12 pontos baixos. Na sexta carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento, totalizando 18 pontos baixos ao final dessa carreira. Então, o primeiro ponto baixo aqui eu marco. Carreira de número 7, você vai fazer também 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, aqui é o primeiro ponto, eu marco e sigo fazendo. Isso você vai fazer na carreira de número 7 e na carreira de número 8, 18 pontos baixos. Na carreira de número 9, vocês vão fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, a gente vai ficar com um total de 15 pontos baixos. Então, aqui eu fiz meu primeiro ponto baixo, ponho meu marcador e sigo. Na carreira de número 10, vocês vão fazer também 15 pontos baixos, ponto sobre ponto. Na carreira de número 11, vocês vão fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, tem que ter um total de 12 pontos baixos. Então, um ponto baixo, 2, 3 pontos e uma diminuição. Então, pega nas alcinhas da frente dos pontos seguintes, passa a linha por elas e finaliza o ponto.
Na carreira de número 12, serão também 12 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Então, você faz o primeiro ponto baixo, marca e segue. Isso vocês vão repetir da carreira número 12 até a carreira número 17, 12 pontos baixos, sem aumento algum. Na carreira de número 18, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira de número 19, vocês vão fazer 9 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, primeiro ponto aqui eu marco e sigo fazendo a carreira. Isso vai se repetir também na carreira de número 20, 9 pontos baixos. Então, aqui vocês vão fazer ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir por toda a carreira, 9 pontos baixos. De número 21, vocês vão fazer um ponto baixo e uma diminuição 3 vezes, totalizando 6 pontos baixos. Essa é a última carreira da nossa orelha. Ao final dessa carreira, vocês vão cortar o fio e deixar um pedaço para costurar. A primeira carreira da cabeça, a gente vai fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico, 6 pontos baixos. Na carreira número 2, na segunda carreira da cabeça, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, aqui é o nosso primeiro ponto baixo, marcar. E, ao final da carreira, a gente vai ter que ter um total de 12 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo, marcar e um aumento. Ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos. Na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, e no final da carreira, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Na quinta carreira, vou tirar aqui o marcador. Vão ser feitos 24 pontos baixos, assim como na carreira anterior, sem aumento e sem diminuição. Então, primeiro ponto baixo aqui, eu faço e já marco ele. Na sexta carreira, vão ser 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui a gente vai fazer o nosso primeiro ponto baixo e marcar. Na carreira de número 7, a gente vai fazer o primeiro ponto baixo, marcar, e nessa carreira a gente também vai fazer 30 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição por toda a carreira. Na carreira de número 8, a gente vai fazer um ponto baixo aqui e marcar. Nessa carreira vão ser 4 pontos baixos e um aumento. No final da carreira, a gente vai ter que ter 36 pontos baixos. Na carreira de número 9, vocês vão fazer ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Então, aqui é o nosso primeiro ponto baixo. E aqui você marca. Vocês vão fazer da carreira número 9 até a carreira de número 12, 36 pontos baixos, sem aumento e sem diminuição. Aqui, eu fiz até a carreira de número 12, tá? Nesse ponto aqui, a gente vai colocar os olhinhos. Então, aqui eu fiz mais ou menos uma marcação de onde que eles vão ser inseridos, tá? Os olhinhos vão ser colocados entre a carreira número 9 e a carreira número 10, com 4 pontos de diferença entre eles, tá? Eu vou colocar esses olhinhos aqui, eles têm aproximadamente, acho que são os de 15, os números 15, tá? Que eles têm 15 milímetros de diâmetro, tá? Primeiro, eu vou colocar aqui onde eu tirei o primeiro alfinete. E aqui, o outro.
Como eles são grandinhos, às vezes eles pegam aqui um ponto. Aí você coloca aqui, vê se tá ideal, vê se eles estão certinho na mesma carreira, tá? E eu deixei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos de diferença entre eles, tá? Entre a carreira 9 e a carreira 10 com 4 pontos. Isso você deve fazer, deve olhar se tá tudo certinho antes de colocar as travas de segurança. Aí você vira aqui seu trabalho e coloca as travas de segurança, que são essas aqui, tá? Então, aqui a primeira. E aqui a segunda. Pronto. Na carreira de número 13, vocês vão fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro ponto, marca. Na carreira de número 14, vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Na carreira de número 15, serão 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, o primeiro ponto baixo, você marca aqui e continua. Então, ao final dessa carreira, a gente tem que ter 18 pontos baixos. Na carreira de número 16, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 15 pontos baixos. Essa carreira é a última carreira. Então, ao final dela, vocês podem cortar o fio para a gente costurar no restante da nossa peça. Para a gente fazer o laço, a gente vai fazer na mesma cor do vestido. Então, aqui a gente vai fazer o anel mágico. E dentro desse anel mágico, vocês vão fazer 4 correntes, tá? Então, aqui, 1, 2, 3 e 4. E 4 pontos altos duplos. Então, 2 voltas na agulha. Passa ele por dentro do nosso anel mágico. Puxa uma vez, puxa 2 vezes e a laçada final. Novamente. Um ponto alto duplo foi feito, aqui é o segundo ponto alto duplo. Então, 2, uma laçada, 2 laçadas e a laçada final. 2 pontos altos duplos, que é o terceiro. 1, 2, laçada final. Mais uma vez. Você vai fazer aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos duplos, então, 4 correntinhas. Agora, 2, uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas, 4 correntinhas. E prende com ponto baixíssimo aqui no anel mágico, tá? E repete a operação que foi feita aqui. Então, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. 2 voltas na agulha. 1, 2 puxadas, finaliza o ponto. Mais uma vez.
3, 2 pontos altos duplos. Agora, a gente vai fazer o terceiro ponto alto duplo. E aqui, o quarto ponto alto duplo. Vamos fazer novamente 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. E prende aqui novamente o nosso lacinho. Pronto. Aí, aqui, você puxa o anel mágico. Pronto, então, a gente já tem aqui o nosso lacinho. Ficando dessa maneira. O que que eu faço? Eu corto aqui um pedaço generoso de fio. Puxo aqui. Dou, que é bom dar um nozinho pra não escapar o anel mágico. E pronto. Aí, aqui com essa mesma linha, você vai fazendo, dando várias voltas aqui no meio do laço, pra fazer aquele detalhe no meio dele. Que você já pode até cortar. Aquele fio foi do anel mágico. E continuar fazendo esse processo. Você passa várias vezes, não precisa apertar. Você passa várias vezes aqui no meio pra fazer aquele detalhe do laço. Pronto. Quando você julgar que já... Ah, tá bom. Desse jeito aqui. Aí, você vira atrás. Coloca o seu fio em uma agulha de tapeçaria. E arremata aqui atrás. Direitinho. Deixando esse pedaço de fio pra costurar na peça. Agora, eu vou ensinar pra vocês como fazer esses bordadinhos aqui. Sobrancelha, o focinho da nossa coelhinha, tá? Aqui eu já fiz a sobrancelha pra vocês visualizarem como que fica. E aqui eu vou fazer o outro lado. Primeiro eu faço diversas marcações com alfinetes. E depois eu coloco um pedaço de fio, que no caso é um fio preto, pra destacar melhor. E bordo, tá? Primeiro eu gosto de montar a cabeça, pra depois montar o corpinho e juntar a cabeça com o corpinho, tá? Aqui também eu coloquei já as orelhas, tá? E o lacinho em uma delas, dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Eu já saí aqui com a linha, então, eu vou inserir a minha agulha aqui, já sair com ela aqui para iniciar o bordado do focinho. Onde eu marquei com alfinete. Então, eu já retiro esses 2 alfinetes aqui. Esse e esse. Porque eu já não preciso mais dele. Então, aqui, eu puxo a minha linha.
Pronto. Tá? Ficando dessa forma. Agora, vamos pro focinho. Então, aqui eu já vou inserir a minha agulha. E vou voltar pra cá. Aí, eu visualizo se um só tracinho é o suficiente ou se eu coloco um outro. Pra ficar mais pretinho. Dessa maneira. Primeiro, eu acho que um já é o suficiente, mas vocês aí é quem sabe. Sendo assim, eu venho aqui e introduzo a minha agulha aqui no outro alfinete, tiro ele. Passar minha linha pra cá. E venho meu focinho até aqui. E volto pra cá. Ficando dessa maneira o rostinho do nosso coelho, tá? Como eu considero que já tá ok um único fiozinho, mas você pode reforçar. Se você quiser dois, assim, pra ficar mais grosso, aí você pode colocar, você é quem escolhe, tá? Aí, no final, você traz o fio pra cá, onde eu iniciei, e arremata ele. Aqui, eu quero ensinar pra vocês como que eu faço a costura, que eu já tenho a cabecinha já pronta do meu bichinho. Com focinho, bordado, sobrancelha, lacinho e as orelhas. E aqui, eu tenho a parte do corpinho, né? O vestidinho e tal. Como que eu faço? Eu coloco aqui o fio que eu deixei para costurar numa agulha de tapeçaria e vou dando pontos. Então, aqui eu terminei com 15 pontos, o corpinho e a cabeça também com 15. Então, é ponto a ponto, tá? Então, ponto aqui. Agora, venho e dou um outro ponto aqui. E assim, vou fazendo por toda a minha volta. Dessa maneira. Tá?